Welcome to my new series, The Basics. Nessa série, eu vou te ensinar as palavras mais básicas do inglês com os phonemes, os fonemas do inglês. É comum eu me deparar com pessoas que estudam inglês há anos, mas não sabem a pronúncia de palavras básicas do inglês. E o que isso tem de mal, Felipe? Olha, pra mim, eu mesmo, professor Felipe, não tem nada de mal. Agora, pra quem for falar inglês com você, eles que lute. Brincadeiras à parte, o grande vilão na hora de falar inglês é sem dúvidas a trava na hora de falar. E de onde que vem essa trava? Bem, a trava vem da vergonha. E de onde que vem a vergonha? Da incerteza ao pronunciar as palavras. Você concorda comigo que quem sabe faz ao vivo? Não. Não era isso que eu ia falar. Você concorda comigo que quem tem certeza das pronúncias não tem insegurança na hora de falar? Pois é. Experimenta saber exatamente os fonemas de cada palavra. Você vai ficar todo assanhadinho com o inglês. Garanto. Mas antes de irmos para os conteúdos, eu quero te explicar rapidinho por que a maioria dos estudantes de inglês não conseguem uma boa pronúncia. Bom, depois de uma certa idade, o nosso inventário fônico, ou seja, o conjunto de sons que gravamos na nossa cabeça, são estritos à nossa língua materna, no caso o português. Só para você saber, o português tem entre 31 e 34 fonemas, a depender da região de sotaque. Já o inglês tem entre 40 e 45 fonemas, ou seja, bem mais que o português. E como se não bastasse o inglês ter mais sons do que o português, desses 34, 31 fonemas do português, muitos não existem no inglês e vice-versa. Então no português a gente tem o fonema nha, 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 nhu, como nas palavras amanhã, caipirinha. E no inglês, nem sinal desse cara. Bota as palavras amanhã e caipirinha para um gringo falar. Ele vai falar amanhã, caipirinha. E o oposto também é verdadeiro. Existem fonemas no inglês que não existem no português, como o a da palavra apple, bad, man, pan, etc. Então, vamos supor que um dialeto do português tenha 34 fonemas e um dialeto do inglês tenha 45 fonemas. Logo, 45 menos 34 dá 11. Então, quer dizer que teríamos que aprender somente 11 fonemas para falar inglês? Nananina, não. Porque esses 31 fonemas do português, nem todos são comuns, são os mesmos que do inglês, dos dois idiomas. Bem, na hora de aprender os fonemas, se o som é igual dos dois idiomas, no inglês e no português, sem problemas, festa, festa, festa. Agora, se o fonema do inglês não existe no português, ele vai ser reinterpretado para um fonema que exista no português. É como se o nosso cérebro não aceitasse que exista algo novo para ele aprender. E ele te fizesse acreditar que aquele som estranho é igual a algum som que a gente tem no português. Exemplo, o a que eu falei de apple, bad, man, pan, ele é reinterpretado para o e do português, como nas palavras pé, café, terra. Então, em vez da gente falar apple, bad, man, pan, a gente fala apple, bed, que é cama, man, que é homens, pen, que é, enfim, caneta, e muda completamente o significado. Outro exemplo é quando o iniciante do inglês ouve pela primeira vez a palavra eles ou elas, they. Os ouvidos desse aluno vão filtrar esse som que é inexistente no português e vai parecer que é um D. Você vai achar que a pronúncia é day. E aí vai parecer que é a palavra dia no inglês, que é day. Então, eu te dou uma péssima notícia. Os seus ouvidos, eles atuam como um filtro para os idiomas estrangeiros. Ou seja, se não existe o som do inglês no português, ele vai filtrar para um som que exista no português. É tipo um melita de café. E se você quiser falar inglês, bem, com sons do inglês, você primeiramente vai precisar aprender a ouvir e depois a articular os sons do inglês sem deixar que esse filtro da melita, quer dizer, esse filtro do português, reinterprete os sons do inglês. Tadã! É assim que essa série vai te ajudar. Eu vou te ensinar o vocabulário básico do inglês com os fonemas do inglês. Pois é, chega de bookie, apple, chega de very good, chega de people.
Bom, que tal a gente começar com os dias da semana? Mas antes, eu quero te ensinar uma técnica. É a técnica do D alveolar. No português, quando a gente fala o fonema D, a ponta da sua língua toca atrás do dente superior. Então a gente fala da, de, di, do, du, com a pontinha da língua tocando atrás desses dentes. Por isso a gente fala que o D no português ele é dental. Por que dental? Porque o ápice, a ponta da língua, toca atrás dos dentes. Só que no inglês não é a mesma coisa. O D do inglês ele é alveolar. O que isso quer dizer? Que a pontinha da língua não toca no dente, igual o português. Então não é da, de, di, do, du. Não é. Você vai retrair a língua e tocar a pontinha da língua nos alvéolos. O que são os alvéolos? Aquela camada enrugadinha que tem atrás do dente, que faz até cosquinha se você colocar muito a língua ali. Então vai ficar da, de, di, do, du. Percebeu a diferença? Então no português, da. No inglês, da. Então tem essa técnica. Primeiro dia da semana é Monday. A dificuldade aqui é que geralmente a gente vê a letra O escrita e a gente quer falar Monday. Só que no inglês não existe o fonema O, assim como no português. Então você vai precisar acionar o caret, que é esse fonema aqui. Parece o nosso da palavra câmera. Câmera. Monday. Então, eu amo as segundas-feiras. I love Mondays. Sua vez. O segundo dia da semana é um pouquinho mais desafiador, porque a gente vai trabalhar com dois sotaques. A gente tem o sotaque britânico e o americano. Eu vou começar com o americano. Para o americano, você vai fazer assim, ó. To. Coloca um Z, Tuesday. E depois day. Tuesday. Já no inglês britânico é um pouquinho diferente. Esse que a gente falou, ele vai virar um cha-cha-chi-cho-chu, que é um fonema africado desvozeado. Igual do seguru-chan, amarro-chan, seguru-chan-chan-chan-chan, ou mesmo da palavra tchau, cha-cha-chi-cho-chu. Então no americano, to, no britânico, chu. A gente vai falar Tuesday. Para falar que terça-feira é o segundo dia da semana, Tuesday, the second day of the week. Sua vez. Terceiro dia da semana é sem dúvidas o mais desafiador. E sabe por quê? Porque na escrita você vê a letra D, mas na pronúncia não tem essa letra D. Logo, quando a gente vai falar quarta-feira em inglês, vai ser Wednesday. Você começa com w, depois o epsilon, depois nz. Wednesday. Não tem esse D na pronúncia, ok? Você viu a Wandinha no Netflix? Have you seen Wednesday on Netflix yet? Quinta-feira, você vai precisar colocar a língua entre os dentes e assoprar. Olha só. Ok? Vamos lá. Thursday. A gente vai fazer o som do teta. Depois, uma vogal roticizada, junto com esse fonema caipira, e o Z, Thursday. No britânico, é simples. Você vai prolongar a vogal, e não vai falar esse fonema caipirado, vai ficar Thursday. Hoje é quinta-feira? Is it Thursday today? Sua vez. Sexta-feira! Uhul! Last Friday night, yeah, we danced on tabletops, and we took too many shots. Think we kissed, but I forgot. Não lembro a letra, gente. Vamos lá. Friday.
Friday. Então, na sexta-feira passada, last Friday night. Para o sábado, a gente também vai ter a diferença do inglês americano e britânico. Comecemos aqui com americano. Atenção! Saturday. Sabe que o inglês americano gosta bastante desse fonema, né? O Então, podemos falar Saturday, mas mais comumente Saturday, Saturday. Ou seja, o T, Satur, vai virar um TEP, que é esse fonema aqui. Saturday, Saturday. Já no britânico, a gente não vai fazer esse e vai ficar Saturday, Saturday. Exemplo, Saturdays after Friday. Sua vez. Domingo, o dia do sol! Uhul! Sun, sun. Muita gente tende a nasalizar esse N e falar sun, sun. Meu amigo, se você falar sun, o gringo não vai entender se você está falando soma, cantado ou sol. Então, para falar sol, você tem que tocar a língua lá nos alvéolos, aquela camada enrugadinha atrás dos dentes superiores. Sun, sun. E depois, day, Sunday, Sunday. O que você faz de domingo? What do you do on Sundays? Sua vez. Muito bem! Agora a dica quente. Na hora de escrever os dias da semana em inglês, lembre-se que eles são sempre escritos com letra maiúscula, ok? No início, diferente do português, tá bom? Outra dica, no passado era comum os britânicos falarem day para day. Então, eles falavam Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Então, se você estiver vendo filmes mais antigos, saiba que essa é sim uma possibilidade de pronúncia. Agora que você já sabe falar os dias da semana em inglês, com os sons do inglês, marca aqui um amigo que precisa aprender os dias da semana com os fonemas.